estabeleceu pactos, ou seja, se não estabeleceu pactos expressamente, essas lideranças políticas, pelo menos não foram incomodados e num aspecto diferenciador. Diferentemente de distintas sociedades aqui da América do Sul, o México não conheceu uma interrupção militar antidemocrática como os outros países da América do Sul conheceram. O México sobreviveu durante 70 anos sobre um partido com eleições normais, mas todo mundo sabe, claro, absolutamente questionáveis, mas estabeleceu-se esse pacto, na verdade, de não tocar nesse outro problema. Modernamente, né, a vertente chamada, que muito da teoria qualifica como as eleições, as vitórias dos partidos de esquerda e centro-esquerda, principalmente da América do Sul, que começam com a posse em 1998 de Hugo Chávez, depois vem para a Argentina, Brasil, Equador, Bolívia, enfim, Chile, Uruguai, todos os países. Qual a diferença dessa nova perspectiva de populismo que acontece na América do Sul? Primeiro, ela é uma diferença, aliás, diferentemente da sua vertente dos anos 30 e dos anos 40, ela agora quer incluir todos num processo de participação ou no processo de participação ativa da economia. Esse é o primeiro aspecto do populismo. Segundo, esse populismo, né, que se estabelece aqui na América do Sul, pugnará por uma direção, essa sim é uma grande inovação, por uma direção de política internacional absolutamente distinta do que se tinha até então. É no âmbito, né, dessa nova direção, ou dessa nova vertente de populismo, falemos assim, que nós temos o aparecimento de BRICS, nós temos o aparecimento de Unasul e nós temos o aparecimento de IBAS, né, que é a União de Índia, Brasil e África do Sul. Ou seja, países voltados mais para a experiência sul da Europa. Nós temos a aproximação, principalmente do Brasil, com políticas, né, e sociedades africanas, numa perspectiva de estabelecermos outro diálogo e de influência, claro, porque isso também se relaciona com a pretensão geopolítica mundial do Brasil no âmbito do discurso das Nações Unidas. Mas, de toda forma, essa reorganização política dos chamados populismos da América do Sul possui essa segunda característica inusitada, como eu disse, das experiências anteriores. Mas há também um terceiro ponto, na verdade, deste populismo. Este não é, que é apenas aprofundado em relação à experiência populista dos anos 30, que é a defesa da indústria nacional e a defesa dos produtos nacionais. O fortalecimento do Mercosul através dos governos, tanto de Brasil, Argentina, Paraguai e Chile, e o ingresso neste mercado da Venezuela. Formam, ou seja, a possibilidade de uma zona de comércio livre de outras zonas de comércio, mas, ou seja, com fortalecimento e grande circulação de mercadorias internas desse país. Portanto, a circulação da riqueza, da indústria, dessas sociedades, é que terá prioridade, ou seja, no âmbito desta formação. Esse é um outro aspecto, apesar de já existir na questão nacionalista, né, dos anos 30, mas se reveste muito mais forte na atual situação, na medida em que engloba principalmente países do Cone Sul. Há, por fim, uma característica renovadora, né, nesse populismo, ou seja, no que pese a vinculação a lideranças explícitas que aconteceram com maior força somente no Brasil e na Venezuela, né, há uma disseminação, ou seja, de diversidade de orientações para os diversos setores da vida. Quando nós observamos, ou seja, nessas experiências populistas, a proliferação de políticas, de chamadas políticas públicas para diversidade sexual, negros, índios, através de política de cotas, ou seja, esta vertente populista se diferencia do seu passado e se diferencia da perspectiva Europa exatamente naquele caráter não reacionário, mas num caráter inclusivo, ou seja, onde se percebe uma grande diferença, uma grande distinção do que se tem até então.
Meus amigos, então, encaminhando para a parte final, o que nós podemos, em resumo, estabelecermos a respeito dessa experiência populista? Primeiro, do ponto de vista epistemológico, a discussão sobre populismo tem sido, no que pese modernamente, não tanto, mas tem sido negligenciada e ocupada, e aliás, relegada a uma certa marginalidade. Num segundo momento, o populismo é um fenômeno complexo, ou seja, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, e que possui distintas formas de manifestação. Uma manifestação reacionária, é verdade, uma manifestação xenófoba, mas ele possui uma outra vertente aqui na América Latina, noutra direção. É o discurso populista que traz a inclusão, claro, né, de reivindicações de setores pobres para um problema de governo, e não meramente como um problema que deve ser resolvido pelas próprias pessoas. Esse é o segundo aspecto. Há um outro, um dos aspectos que, em resumo, nós podemos falar. Há um segundo sentido, né, do populismo, como nós devemos compreendê-lo hoje. Evidentemente que o apelo fácil em sociedades da Europa tem desenvolvido um tipo de populismo do mais reacionário que se possa estabelecer. O que fazer e como enfrentar essa questão? Eu creio que, do ponto de vista político do enfrentamento, né, isso é uma coisa. Do ponto de vista intelectual de discussão, apesar das coisas dialogarem, claro, né, há uma outra percepção a ser tomada. Do ponto de vista da compreensão intelectual, eu creio que o desenvolvimento desse populismo reacionário na Europa se deve principalmente, em grande parte, a uma incapacidade de setores da esquerda desde os anos 70 de canalizarem essas reivindicações populares. A partir dos anos 70, e principalmente dos anos 80, quando nós tivemos o comprometimento do Estado, do chamado Estado Social, qual foi a reação dos chamados tradicionais partidos de esquerda ou centro-esquerda, digamos, dos principais países da Europa? Qual foi a reação do Partido Social Democrata alemão? Qual foi a reação do Partido Comunista italiano? A reação do Partido Comunista francês, do Partido Comunista português? Todos eles, ou seja, perderam na sua importância e passaram a apoiar as políticas dos chamados partidos socialistas. É nesse âmbito que nasce o Partido Socialista Obreiro Espanhol, que governará a Espanha por 13 anos e é o responsável pelo grande progresso, ou seja, da Espanha franquista para a Espanha da Comunidade Europeia. O que o SPD alemão faz? Tá? O que o Partido Trabalhista, ou seja, faz nos anos 90 na Inglaterra? Ou seja, todas essas associações, antes mais identificadas com a esquerda, caminham para uma simples acomodação e conquista de ganhos. Nada mais do que isso. A ponto de o próprio Partido Social Democrata alemão, por exemplo, aceitar a imposição legal de que são proibidas greves políticas na Alemanha.